essas teorias conspiratórias todas que circulam, isso desde a eleição, desde antes da eleição, sempre me parecem ter essas âncoras em valores específicos, que são uma visão de mundo ali do Bolsonaro, que aí sim é uma coisa que tem uma certa definição. É por aí que funciona? São sempre histórias que, de certa forma, confirmam um determinado pacote de valores e disfarçam um determinado pacote de valores? No caso do que a gente poderia chamar, né, de bolsonarismo, eu não sei se daria para a gente mapear todos os principais valores, mas especificamente relacionado à produção de desinformação, porque as teorias conspiratórias são um tipo, digamos assim, seria um subtipo de desinformação, né? Especificamente sobre produção de desinformação, isso baseado tanto nessa pesquisa que a gente fez, que foi quase um ano de pesquisa, quanto em trabalhos anteriores, já de 2016, 2017, 2018, o que a gente identificou na produção de desinformação são duas principais estruturas narrativas, digamos assim. A primeira é o anticomunismo, então isso está presente quando você tem na pandemia, né, toda a mobilização de narrativas de que a China seria responsável por ter criado deliberadamente em laboratório o vírus para acabar com o Ocidente, para acabar com o capitalismo, enfim, aí tem muitas variações, né? Mas que seria isso. Ou que a China teria feito isso para produzir vacinas, e aí as vacinas vão implantar nas pessoas que estão sendo vacinadas um chip líquido 5G, e aí você também tem diferentes variações, ou que a China está produzindo o vírus em laboratório para produzir a vacina e para usar a vacina de outra forma, para controle populacional, enfim, há uma variação muito grande, em torno de duas categorias na pandemia. Vírus chinês, né? E aí o Trump quem começa isso, na verdade, o Bolsonaro copia isso e acaba fazendo de uma maneira muito parecida, e a chamada vacina chinesa, né? Principalmente vacina, a vacina do Dória, a vacina chinesa. Isso no caso da pandemia. No caso do período anterior, esse sentimento, né, anticomunismo, ele serve tanto, ele tem muita adesão entre as forças militares, né, entre o apoio, parte do apoio militar que o Bolsonaro tem, se mobilizam muito, né, inclusive justificam o golpe de 64, porque o golpe de 64, inclusive, é comemorado por eles, porque eles, na narrativa deles, eles salvaram o Brasil do comunismo. Então, isso mobiliza também setores militares, que são setores tradicionais de Bolsonaro. Parte desse sentimento anticomunista ajudou a mobilizar o que alguns autores passaram a chamar de antipetismo como sendo a principal explicação para a rejeição rejeição ao Partido dos Trabalhadores e apoio ao Bolsonaro. O que a gente vai vendo é que tem um sentimento ali que a base é um sentimento anticomunista, né, e anti-esquerda, que ele é uma estrutura narrativa que ela é mobilizada de diferentes formas, mas ela vai sendo reatualizada e mobilizada em diferentes contextos. Isso também está presente, né, não é uma invenção do Bolsonaro. Isso está fortemente presente na extrema-direita nos Estados Unidos. Porque se a gente vai olhar, essas narrativas estão sendo mobilizadas desde o período da Guerra Fria, vão sendo mobilizadas e trazidas, né, à vida novamente depois do 11 de setembro. Então você tem um contexto específico de narrativas que são de anticomunismo, digamos assim. Uma outra estrutura narrativa que é recorrente para a produção de desinformação são aquelas ligadas a questões sobre gênero e sexualidade. Então, vou dar um exemplo. Quem não se lembra na campanha da mobilização do chamado, né, entre aspas, kit gay? Isso, né, que a gente chamou de fake news, isso é uma teoria conspiratória. Por quê? Porque ela foi crescendo, né? Então não tem uma teoria só, você tem diferentes, uma estrutura narrativa mais ampla que vai colocando imagens, vai colocando histórias e que foi criando uma teoria conspiratória, de uma certa forma, que diz que haveria um material escolar, que na verdade é o material anti-homofobia, né? E que esse material, aí você tem diferentes narrativas, que eles obrigam meninos a se tornarem meninas, estimulam a sexualização precoce de crianças, estimulam a pedofilia, entre aspas, né, ensinam pedofilia, zoofilia. Então, isso é relacionado ao chamado kit gay. A mesma coisa ao que eles chamam de ideologia de gênero, né? Então, ideologia de gênero seria mais ou menos nessa mesma linha, né, e com forte apelo para a discussão relacionada
aos perigos que as crianças estariam expostas na escola pública, principalmente. Então, a escola passa a ser um campo de disputa. E aí, o que acontece? Você mobiliza um conservadorismo muito forte e estruturas narrativas que não são verdadeiras, né? A gente nunca teve algumas das coisas que são faladas, né? Por exemplo, a distribuição de uma mamadeira em formato de pênis, né? A mamadeira erótica. Isso nunca aconteceu no Brasil. Mas o que você circulou, né? E principalmente na campanha eleitoral? Imagens, né, em que mostravam, né, para as pessoas que tinham alguma dúvida, mostrava assim, olha, existe sim a mamadeira, está aqui a foto, foi distribuído, eu vi, ouvi falar, tem um vídeo aqui, então você vai mobilizando essa conspiração. Então, no caso da campanha, isso foi fortemente difundido. No caso da pandemia também. Então, por exemplo, quando o Bolsonaro fala que ele recusa a vacina da Pfizer, e aí nem era no caso da vacina da Sinovac, né? Ele recusa a vacina da Pfizer, ele diz que não quer virar jacaré. E aí, o que ele diz na sequência? Se a gente for pegar aquela fala completa, ele diz o seguinte, que com a vacina tem um risco dos homens passarem a falar fino, de nascer barba em mulher. Então, isso está relacionado com uma coisa, né, que a gente, na literatura das ciências sociais, literatura sociológica, isso é chamado de pânico moral. Então, o que é o pânico moral? O pânico moral é a ideia de que existe uma certa moralidade na sociedade e que ela está em risco a partir de determinadas ações ou grupos sociais. Então, existe um medo das drogas. E aí, o que você tem? Se as pessoas usarem drogas, elas vão se perder e aí elas vão ficar completamente, vai desestruturar as famílias. Se elas estiverem expostas a pessoas, por exemplo, uma professora transexual, isso vai desvirtuar as famílias e vai desagregar o mundo. Então, ou seja, essa perspectiva é uma perspectiva que apela para um certo conservadorismo, e que apela para a ideia do pânico moral, e a ideia que é a seguinte, se as crianças estiverem expostas a um professor gay, a uma professora lésbica, a uma professora transexual, isso vai acabar com a vida das crianças, vai acabar com a sociedade, e aí é a falência de todo mundo, é o fim do Ocidente. Então, essa mobilização de pânico moral, ela acontece em relação às drogas, ela acontece em relação a gênero e sexualidade. Então, basicamente, as duas grandes estruturas narrativas de construção, de desinformação, elas estão relacionadas ao medo do comunismo, e aí isso tem muito forte na sociedade brasileira, porque ajuda, inclusive, a legitimar o lugar dos militares, fala de períodos anteriores na história do Brasil, fala de um sentimento de que digamos, a esquerda no Brasil estaria relacionada a um campo do perigo, então ela tem que ser contida, os partidos de esquerda têm que ser criminalizados e por aí vai. E a mesma coisa em relação à questão sobre gênero e sexualidade, que se a moralidade não for restabelecida e se não colocar limites para a sociedade, daqui a pouco a sociedade vai, enfim, é o fim do Ocidente, né? E eles falam muito, principalmente na circulação internacional desses discursos, falam muito nisso, né? No fim da família, o fim do Ocidente, o fim da sociedade judaica cristã. Então, ou seja, são grandes narrativas que elas dão medo. Então, por que isso funciona, né? Porque as pessoas vão acreditar nisso se tiver uma razão, um fundamento que pareça lógico para elas, né? Então, por exemplo, no caso brasileiro, a gente já teve em eleições anteriores, principalmente na eleição Collor e Lula, uma narrativa de que se o Lula ganhasse as eleições, as pessoas teriam que abandonar suas casas ou teriam que abrir as suas casas, porque outras famílias viriam morar. Então, essas casas seriam desapropriadas. Pessoas que têm, enfim, às vezes uma casa, um apartamento, uma pequena propriedade, né? Isso seria tudo desapropriado e aí teria que ter uma distribuição, né, desses bens para famílias, para imigrantes, enfim, tem todas essas coisas. Então, ou seja, isso gera um medo na população. Então, a população fica com medo e acaba aderindo a isso. E a mesma coisa em relação a você dizer, olha, se você tomar a vacina vai mudar o seu DNA, isso gera medo. Então, e tem várias, né? Uma das principais, que eu acho mais fortes, no caso dos discursos de vacina, está relacionada à ideia de que a vacina é feita com fetos abortados. E aí, de novo, você entra numa discussão que tem a ver com gênero e sexualidade, que tem a ver com saúde reprodutiva, tem a ver com a criminalização do aborto. Então, ou seja, esse medo, né, ele vai se mobilizando a partir de coisas que são concretas e de sentimentos
que são reais. Então, essas narrativas, se elas não tivessem um fundamento que mobiliza esse receio, talvez elas não tivessem tanta adesão.